Vamos ler um texto, a palavra de Deus, que está em Salmos, Salmo 84, e a parte 10, que diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas de quê? Da perversidade. Vale mais um dia nos teus átrios do que 1000, em outro lugar. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer do que permanecer nas tendas. Sabe, irmãos, o culto, porque esse pode colocar aqui o tema para nós. O culto. Aquilo que eu entendo por culto, ele revela a presença de Deus na minha vida. O culto tem que revelar a presença de Deus na sua vida. E eu quero introduzir isso aqui de uma forma muito clara para você, de dizer que Deus não precisa do nosso culto. Que fique bem claro isso. Deus não precisa do meu culto e não precisa do seu culto. Agora, eu preciso de cultuar Deus. Você precisa cultuar Deus. E nós temos esse culto coletivo, porque nesse culto coletivo nós experimentamos, juntos com as nossas fraquezas, com os nossos defeitos, com o nosso mais quente, menos quente espiritual, nós juntos na coletividade, nós experimentamos da presença de Deus juntos, em comunhão uns com os outros. E é necessário que tenhamos comunhão uns com os outros. Para já, se tiver alguma forma teológica de me apresentar, eu estou pronto para ouvir, mas eu não descobri ainda. Eu não descobri ainda que nós consigamos viver a vida cristã sozinhos. Porque a palavra de Deus diz que nós somos um corpo formado de membros. Então não tem como desvalorizar a igreja de Deus, porque a igreja de Deus ela é composta por membros que se tornam membros do corpo de Cristo. As pessoas podem até estar decepcionadas com instituições por muitas coisas, mas isso não valida a desvalorização da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso não desvaloriza o momento de comunhão da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que eu disse para você que Deus não precisa do nosso culto? Então, quando eu tenho uma mentalidade que eu não preciso estar em comunhão, eu estou desvalorizando aquilo que é o culto que eu presto ao Senhor. E eu preciso valorizar isso. Nós precisamos valorizar isso. E nesta manhã eu quero trazer para você aqui, mediante a história de Israel, 4 momentos da vida deles em relação aos cultos, e fazer uma comparação conosco aqui nesta manhã em relação aos cultos. Alguns de vocês ouviram aqui uma palavra que nós pregamos aqui esses dias, falando sobre fazer uma comparação com a glória da segunda casa. E aqui nessa manhã eu quero fazer mais ou menos igual, a mesma coisa, mas trazendo aqui para nós a importância do culto ao Senhor. É lógico que no começo nós vemos um culto, e eu costumo chamar assim na minha conversa de crente, o culto de um homem só. O culto de um homem só ele começa ainda quando, do testemunho que nós vemos da palavra de Deus, de quando Caim e Abel foram oferecer um culto ao Senhor. É lógico que a parte histórica diz que eles foram fazer uma oferta ao Senhor, mas eles foram levar um sacrifício ao Senhor. E ao levar um sacrifício ao Senhor, aquela era a forma deles prestar um culto ao Senhor. E é tão interessante que nesse culto prestado ao Senhor, que eu considero como um culto de um homem só, a palavra de Deus nem fala de oferta em relação a Deus, quando Deus se apresenta para eles. Quando Deus se apresenta a Caim, a falar daquele momento que ele tinha feito o sacrifício,
Deus não fala para ele que se ele proceder bem, a oferta dele é aceita. Mas Deus fala para ele assim, se você proceder bem, você é aceito. Então, se Deus está falando que sou eu que sou aceito, então, se eu vou cultuar o Senhor, eu tenho que pensar primeiro se Deus está me aceitando. A partir do momento que Deus me aceita, Deus aceita também aquilo que eu faço. E agora, aqui começamos a entender a qualidade daquilo que eu faço para o Senhor. E quando eu venho prestar o culto ao Senhor, eu preciso de entender isso. A conclusão que eu chego, e já entrando aqui na história de Israel, é que à medida que nós vamos fazendo uma coisa, e ela vai sendo repetida, à medida que nós vamos repetindo fazer a mesma coisa, a ideia é de que nós confiamos naquilo que nós estamos fazendo, e nós pensamos que aquilo é tão assertivo que nós fazemos de olhos fechados. Há muita coisa que a gente tem prática, a gente tem hábito de fazer, e nós criamos hábitos, e isso não tem nada errado em criar hábitos, desde que eles sejam bons. Mas nós já fazemos de olhos fechados, porque a gente já está acostumado a fazer. Mas esse também tem um grande problema quando nós fazemos as coisas para Deus, e nós acostumamos a fazer elas. Porque nós fazemos da maneira que nós fazemos sempre repetidamente. E nós não estamos em espera de novidades, nós começamos a não ficar em espera de novidades de Deus, porque nós estamos fazendo uma coisa que fizemos. E eu quero começar falando para vocês o seguinte, que os relatos que nós podemos dizer assim, de cultos coletivos, nós começamos a ver no deserto. Quando Jacó muda para o Egito com sua família, a Bíblia fala que eles eram aproximadamente 70 pessoas. Mas quando eles saem do Egito, depois de 400 anos, eles eram milhões de pessoas. Uau! A família cresceu muito. Os descendentes de Jacó cresceram muito. Não vou entrar aqui em detalhes desse tempo de escravidão, porque só já dava muito tempo. Mas eles saem de lá, e uma das coisas que Moisés começou a dizer para Faraó, para que deixasse eles saírem, era que eles precisavam de sair para ir sacrificar o Senhor. Ou seja, nós precisamos sair para quê? Para cultuarmos ao Senhor. E isso repetidas vezes. Ao ponto de uma hora o Faraó falar que deixava sair só os homens. Outra hora ele disse que as crianças e as mulheres tinham que ficar. E assim por diante, até deixar o povo sair. E o povo sai. E o povo vai para o deserto. E aqui começa a nossa mensagem nessa manhã. Que é a primeira do deserto. O nosso texto é do deserto ao templo, e aqui é o culto no deserto. E o culto do deserto, eu acho que o culto no deserto é o que é mais fácil de fazer, o culto no deserto. Ué, pastor? É o culto mais fácil de fazer. Sabe por quê? Porque no deserto nós somos impelidos a cultuar por causa da necessidade que nós temos. A necessidade faz a gente orar. A necessidade faz a gente jejuar. A necessidade faz a gente vir na vigília. A necessidade faz a gente vir no culto de oração. A necessidade faz a gente pedir oração. A necessidade faz a gente prostrar. A necessidade... Na época da necessidade, nós precisamos de Deus. É fácil de ouvir no culto do deserto. E quando o povo estava no deserto, Êxodo capítulo 25 e 8, então, no deserto, ainda não havia estrutura para ter um culto coletivo. Tinha estrutura. No deserto começa primeiro com a tenda de Moisés, que a Bíblia diz que Moisés colocava a sua tenda fora do arraial, e em um lugar visível para toda a congregação, e a congregação olhava lá para Moisés, lá para a tenda de Moisés, e as pessoas estavam de olhos fitos ali na tenda de Moisés, e a Bíblia diz que a presença de Deus descia de uma forma visível. A glória de Deus descia de uma forma visível para a tenda de Moisés. E toda a congregação via que a glória de Deus estava ali. E eles se alegravam por isso. Esse era o culto matinal deles. Quando Moisés colocava a tenda lá fora para ouvir de Deus as diretrizes que ele tinha para criar o povo,
a glória de Deus se manifestava e Moisés saía de lá de uma forma tão gloriosa que a Bíblia diz que as pessoas não conseguiam ver o seu rosto de tanta glória de Deus e brilhava o seu rosto de tal forma assim. Só que Deus fala para Moisés o seguinte, que é o texto que nós estamos aqui projetado, Êxodo 25 e 8, que Deus fala assim, olha, eu quero que vocês me façam um santuário. Ou seja, o que Deus fala? Deus fala assim, eu quero não só vir esporadicamente, mas eu quero habitar no meio de vocês através de um santuário que vocês vão fazer para mim. E sabe o que acontece? A Bíblia fala que eles fizeram um santuário, que você pode escrever e ler no restante do capítulo. Deus dá as medidas, Deus dá como que era para fazer, Deus capacita pessoas para fazer tudo o que Ele queria. E a Bíblia diz que agora é o seguinte, esse tabernáculo, que é o nome do santuário é tabernáculo, fora feito, e esse tabernáculo ficava no meio da congregação, ou seja, todas as tendas, né, por tribos, e o tabernáculo no meio. De todos os lados que as pessoas estivessem, eles podiam olhar para o centro, porque lá no centro estava o tabernáculo, e no tabernáculo vinha a glória de Deus. No tabernáculo tinha a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então, de qualquer lado que você estivesse na sua tenda, se você saísse da sua porta, a primeira coisa que você via era o tabernáculo. Você contemplava a presença de Deus todos os dias que você saísse da sua casa. Embora tivesse as festas que Deus formalizou depois para que o povo fizesse. Mas independente disso, todos os dias alguém levava lá um sacrifício, alguém levava lá uma oferta, alguém ia cultuar o Senhor lá no deserto. E no deserto não havia condições, né? Nem quando estiveram depois, que nós vamos falar no tempo. Não havia estrutura, não havia a famosa estabilidade no deserto, porque no deserto eles estavam em cada lugar por um determinado tempo em que Deus determinava para eles estarem ali. É muito importante que no deserto eles eram guiados literalmente pela presença de Deus, na forma de uma nuvem e de uma coluna de... Vocês são bons de Bíblias. Sabe, eu não sei se você já andou no meio de multidão. Há poucos dias eu estive com meu sobrinho e meu filho no estádio de futebol, e quando nós estávamos indo para lá, eu com essa estatura muito grande, eu fui atender o telefonema e no passo que eles iam, eles foram e eu fiquei para trás. Não achei mais ninguém. Nós só nos encontramos depois quando estávamos sentados, porque as filas eram no mesmo lugar. E aí foi lá que eu encontrei com eles, mas eu não conseguia avistá-los por causa que no meio da multidão, se alguém for, você não vê mais quem é. Agora eu te pergunto aqui, não havia forma de Moisés guiar o povo no deserto, mais de 3 milhões de pessoas, atrás dele, ele na frente, as pessoas não iam ver, quem estava lá por último não via onde é que estava Moisés, ele tinha só apenas seguir a multidão. Mas Deus é tão fiel que Deus não deixou que Moisés guiasse o povo, mas o próprio Deus guiou o povo. O deserto é um lugar de nós não sermos guiados pelos homens, mas sermos guiados por Deus, porque nós estamos em total dependência de Deus. Por isso que eu falo para você que é fácil cultuar no deserto, porque no deserto nós não temos mais nada. No deserto nós não podemos confiar naquilo que temos. No deserto nós não podemos confiar no poder das coisas que temos. No deserto nós somos dependentes totalmente de Deus. Não havia estabilidade, não havia conforto, mas havia algo glorioso, que era a presença de Deus manifesta. No deserto, nós temos que confiar que Deus vai levar a gente para o lugar certo. No deserto nós temos que confiar que Deus vai nos dar direção. No deserto nós temos que confiar que Deus vai nos levar à terra prometida. E lá no deserto, quando pediram as ofertas para construir o tabernáculo, o povo deu tanto que Moisés falou para eles assim, já chega, não precisa trazer mais. A gente já não tem onde colocar mais ofertas. Todos os dias tinham sacrifícios
No tabernáculo, quem é que trazia as coisas? Quem é que trazia os animais? O povo. O povo trazia como oferta, o povo trazia como expiação de pecados, o povo trazia tudo. Porque lá no deserto eles só tinham Deus. E se é para Deus, eu vou fazer para Deus, porque eu só tenho Ele. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que precisa intensificar seu culto, porque você está no deserto. Está passando por um deserto. E essa é a obra mais fácil que tem, porque nós não temos onde nos agarrar, nós só agarramos em Deus. No deserto a gente vem para a oração. No deserto todo culto é importante para nós. Todo culto é bom no deserto. Porque nós não estamos confiados em outra coisa, que nós precisamos é de Deus. Sabe? E no capítulo 2 fala que o tabernáculo ficava no meio das tribos. E Êxodo capítulo 13, versículo 21, pode colocar para nós aí. Êxodo capítulo 13. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite. E numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. No deserto, a gente ora de dia, a gente ora de noite, a gente ora de madrugada, a gente ora de tudo, porque nós temos essa necessidade. Ao mesmo tempo que eles caminhavam dia e noite, porque eles eram guiados por Deus através de uma coluna de fogo e de uma nuvem. Sabe, irmãos, no deserto, o povo sabia que sem Deus não havia direção. O povo sabia que sem Deus não havia provisão. O povo sabia que sem Deus não havia sobrevivência sem Deus. Ele sabia tudo isso. No deserto havia plena dependência de Deus, por isso que era fácil cultuar. Aleluia. Quantas vezes, quando nós nem vou olhar para lá, quantas vezes nós estamos em luta, nós oramos mais, nós buscamos mais, jejuamos mais, nós valorizamos mais o culto. No deserto, ninguém reclamava da distância do tabernáculo, porque todo lugar que ele olhava, o tabernáculo estava ali. No deserto, a gente não reclama de oração, porque a gente ora sempre. A gente levanta, está orando, a gente está acordado, a gente está orando, Senhor, não esqueça de mim. Senhor, não esqueça dessa provação, Senhor, não esqueça dessa luta. A gente está sempre no tabernáculo, porque a gente está sempre a orar, porque nós estamos no deserto. Então eu acredito que no deserto, sabe, há uma necessidade de fome e sede espiritual. Por isso que eu digo que no deserto é mais fácil de cultuar Deus. Porque no deserto nós somos, de certa forma, quase obrigados a cultuar Deus por causa das nossas necessidades. Mas sabe, a segunda parte, nós vamos falar em 4, a segunda é o culto em Siló. Pode colocar aqui para nós. O culto em Siló. E o culto em Siló é quando as pessoas saíram do deserto, lá total dependência, lá orava mais, lá buscava mais, lá se via a presença de Deus visível. E quando chega em Siló, Siló é um lugar determinado por Deus para que o tabernáculo ficasse depois que eles entrassem na terra prometida. Aqui eles já tinham passado o Jordão, já tinham adquirido todas as terras, já tinham distribuído as terras para toda a gente. Estava toda a gente, sabe como? Estava toda a gente já agora com o seu quinhão de terra, com a promessa cumprida. Diga comigo assim, promessas cumpridas. Estava todo mundo com a promessa de Deus cumprida. Nós entramos na terra prometida, entramos na terra que manda leite e mel, e agora o tabernáculo está em Siló, e eles continuaram a mesma coisa, continuaram fazendo culto ao Senhor. Josué capítulo 18, 1, só para a gente nos localizarmos aqui. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Ou seja, lá em Siló agora nós não precisamos ficar mais com o nosso templo, com o nosso tabernáculo para lá e para cá. Nós não precisamos mais armar tendas em outros lugares. Nós já saímos do deserto, nós estamos livres do deserto. Agora nós temos um lugar fixo para que possamos sentir a presença de Deus, para que possamos vir sacrificar, para que possamos vir prestar o nosso culto ao Senhor. E era um desses em Siló, que você vai ver uma mulher chamada Ana, vai lá em 1 Samuel.
Lembra que ela foi a Siló? Porque ela era esposa de Eucana e ela não tinha filhos. E ela chega lá e chora aos pés do Senhor de tal forma, porque ela queria ser mãe. E era um dia desses, lá em Siló, no lugar de culto novo agora, que o profeta Eli fala para ela, profetiza na vida dela, e que depois ela tenha essa bênção que nós vemos na palavra de Deus, que se chama Samuel. Até então as pessoas iam no culto em Siló. E a gente vê aqui, as pessoas iam, davam suas porções. Nesse caso aqui, Eucana dava até porção dobrada para Ana, para que ela pudesse cultuar o Senhor, para que ela pudesse ofertar ao Senhor. Ele fazia isso. As pessoas ainda tinham viva a presença de Deus no tabernáculo, ainda quando estavam em Siló. E eles vinham de longe para estar ali. Eles vinham de longe. Quando estavam no deserto, o tabernáculo estava perto, mas agora os tabernáculos, para muitos deles, estavam longe. Eles tinham que viajar. No caso de Ana, ela viajou para ir lá prestar seu culto ao Senhor. Mas aqui há algum problema aqui. Porque o problema aqui é quando as coisas estão bem para nós. Cada um tinha a sua terra, cada um tinha a sua herança. E quando está tudo bem, a tendência... Eu não tenho mais tempo. Quando está tudo bem, há um relaxo. A gente relaxa com as coisas de Deus. Se a gente está desempregado, a gente vem nos cultos todos os dias. A gente vê que a gente precisa de emprego. Se nós precisamos de apoio, nós viemos todos os dias. Mas depois que a gente chega em Siló, eu agora já comprei meu carro, eu agora já tenho minha casa, eu agora já fui curado, eu agora já tenho tudo o que eu preciso. Eu não preciso de ir lá no culto todo dia. E mais, ainda a gente fala com aqueles irmãos que estão aqui sempre. Você vai morar na igreja? Você vai morar em Siló? Parece que você vai morar em Siló agora. Só igreja, só pensa em igreja. Não é que mora em igreja, pensa em igreja, é que nós temos necessidade. Eu tenho necessidade de estar aqui no culto. Eu tenho necessidade de me reunir com vocês. Não é porque eu sou pastor, porque antes de ser pastor eu já fazia isso. Mas eu tenho necessidade de cultuar a Deus juntamente com meus irmãos. E o que aconteceu em Siló foi grave por causa disso. Por causa que as pessoas já tinham aquilo que Deus tinha prometido para eles. Deus prometeu a terra e eles já tinham terra. Deus prometeu que a terra manava leite e mel, eles tinham a terra para manava leite e mel. Eles agora não precisavam de estar andando com a tenda nas costas. Eles agora não precisavam de estar andando com o tabernáculo nas costas, porque o tabernáculo estava no seu lugar. Sabe? Agora havia colheitas, agora ninguém morava em tenda, havia casas, agora havia estabilidade. O culto continua, mas algo começa a mudar. Isso, em 1 Samuel capítulo 2 fala, começa a corrupção na casa de Deus. Porque até aquelas pessoas que serviam na casa de Deus começaram a fazer as coisas relaxadamente, que era o sacerdote Eli e seus filhos. Se fosse aqui aos nossos dias de hoje, eram as pessoas que servem na casa de Deus. Começaram a se relaxar. Os pastores, os líderes de grupo de vida, os irmãos da multimédia, os irmãos do louvor, os irmãos da assistência, os irmãos da limpeza, começaram a relaxar. Começaram a fazer as coisas de qualquer jeito. Ao ponto de até aquilo que era sagrado, que era para o Senhor, os filhos de Eli apanhavam logo na frente para eles. Começaram a relaxar o culto. As pessoas já não davam mais importância àquilo que acontecia lá, e nós vamos lá se der. Se der, a gente vai lá. O povo continuava indo ao culto, mas sabe o que acontece? Algo trágico acontece. Porque no deserto, a presença de Deus, a glória de Deus era manifestada. E eles viam a glória de Deus. Em Siló, a mesma coisa começou também. A glória de Deus vinha, Deus estava lá presente, Deus recebia o sacrifício. E a glória de Deus era representada, a presença de Deus era representada pela Arca da Aliança. E acontece algo trágico. Sabe o que acontece? Em uma guerra, a Arca da Aliança foi embora. Ou seja, a presença de Deus foi embora. Meus irmãos, é muito bonito, nós podemos fazer aqui a festa que for, mas se a presença de Deus não estiver aqui, nada vale. O tabernáculo pode ser bonito, nós podemos fazer aqui os sacrifícios, tudo organizados até, sem negligenciar o sacrifício,
presença de Deus é o que é mais importante. Eu posso ter aqui o melhor discurso para vocês, mas se a presença de Deus não estiver aqui, nada vale. Os melhores cânticos podem ser cantados aqui. Se a presença de Deus, nada vale. Você pode fazer o que você quiser aqui nessa casa, mas se a presença de Deus não estiver aqui, não vale nada. O problema de Siló foi negligenciar o culto. 1 Samuel 4:21 diz o quê? Mas chamou o menino em Cabode, ou seja, no dia que a Arca da Aliança for, nascer uma criança, naquele tempo, quando as crianças nasciam, era colocado o nome mediante ao momento, e aquela criança nasceu num momento trágico, e eles davam o nome da criança de Icabod, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a Arca de Deus foi tomada e por causa de seu sogro e de seu marido, ou seja, a nora de Eli. Os filhos morreram na guerra. Eli caiu numa cadeira para trás e morreu, quebrou o pescoço, porque ele era uma pessoa de muito peso. E aquele dia foi tão trágico que a nora colocou o nome do filho de Cabode, porque lá se foi a glória de Deus, a glória de Israel foi embora, porque a glória de Deus, a glória de Israel simbolizava a presença de Deus. Irmãos, a glória da igreja é a presença de Deus. E nós não podemos negligenciar o culto, porque senão, se a glória de Deus foi embora daqui, se a presença de Deus foi embora daqui, para que nós vamos cultuar? O tabernáculo estava lá, o altar estava lá, os sacerdotes estavam lá, mas a glória não estava mais lá. Aqui, irmãos, está uma verdade dura e crua para nós. Estruturas sem reverência produz afastamento da presença de Deus. Estruturas sem reverência produz afastamento da presença de Deus. Nossa, vocês me desculpem a minha franqueza, ou nem precisa desculpar também. Nós vamos para todos os lugares, nós chegamos na hora. Quem quer chegar num filme depois de meia hora que começou? Faz sentido? Faz sentido eu chegar no filme depois de meia hora que começou? Faz sentido eu chegar na consulta médica depois de meia hora que chamou meu nome? Mesmo porque a tolerância, lá existe uma tolerância. Nós estamos vendo as pessoas que têm uma marcação, mas o medo é tanto de perder a vez, elas dormem na fila da AIMA, dormem nas filas para ter uma consulta, mas o culto nós podemos chegar a hora que nós quisermos. O culto é a hora que der, ou o dia que der eu vou no culto. Siló tem feito mal para muita gente. O conforto tem feito mal para muita gente. E eu oro para que Deus desperte você hoje, porque você não precisa voltar para o deserto para cultuar o Senhor. O conforto de Siló fez mal. O consolo de Siló fez mal. O conforto de Siló fez mal para o sacerdote, fez mal para os filhos do sacerdote, fez mal para o povo. Porque a glória de Deus foi embora. O perigo do conforto sem vigilância gera tragédia espiritual. E nós precisamos disso. Eu vim dar meu culto ao Senhor, você vem dar seu culto ao Senhor. Cada um de nós viemos dar o nosso culto ao Senhor. Essa é a ideia desde quando eu saio da minha casa, de quando você sai da sua casa, quando nós damos aqui comunhão. O nosso culto é permanente? É sim, mas eu estou falando desse momento de culto. Porque aqui as pessoas iam de vez em vez em Siló prestar o seu culto. Eles levavam tudo, irmãos, para prestar o culto com reverência ao Senhor. Acha que eles apareciam lá no culto de qualquer jeito? Não. Eles não apareciam lá no culto do Senhor, eles não apareciam lá esse dia de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque para cada coisa que eles faziam lá tem uma vestimenta especial.
seus olhos essa manhã. E veja aí o seu conselho de culto que vocês estão oferecendo, Senhor. Fala, Senhor, eu quero melhorar mais. Eu quero dar algo que o Senhor receba. Eu não quero fazer sacrifícios em vão. Aleluia, glória a Deus. Siló representa quando a glória de Deus é retirada por causa do conforto que nós temos. Sabe, eu não gosto. A gente faz a comparação, mas eu acho que cada realidade é cada realidade. Mas eu sei da minha realidade e sei quando eu presencio as coisas. Qualquer irmão que for, de vocês que for na África, essa comparação, irmãos, é inegável. Não tem como não comparar essa comparação. Não tem como não fazer essa comparação. A gente vê a paixão que as pessoas vêm para estar em culto. Assim, se eles fazem aquilo religiosamente, não sei. Mas aquilo que é visível é o esforço que eles fazem para estar ali. Sem nada. Eu presenciei um culto que eu estava lá e eu tive que também sentar do mesmo jeito que estava sentado. Era uma forquilha daqui, outra forquilha dali e um varão aqui assim, e a gente sentava naquilo. Uns faziam, sentava ali, aquele 10 minutos ali, você já não aguentava mais aquele moço que doeu. As pessoas ficavam ali 2 horas, se fosse o caso. E simplesmente pelo fato de chegou alguém aqui que vai trazer uma mensagem pra gente, e a gente não arreda o pé daqui. Não interessa o que você falasse com ele que ele não era crente, que ele precisava consertar, tá tudo bem. Quando vocês fazem o apelo, vem toda a gente na frente para receber oração. Hoje, dependendo do que a gente falar, a gente nem pode falar. Eu que não tenho medo de falar. Mas nem muitas coisas a gente não pode falar. Porque senão a gente está ferindo a sensibilidade do crente. Irmãos, eu quero mesmo ferir a sua sensibilidade espiritual nessa manhã, para que você entenda que o seu culto ao Senhor tem que ser verdadeiro. Em nome de Jesus. Nós não podemos dar um culto ao Senhor de qualquer jeito. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós não podemos chegar aqui de qualquer jeito para dar para o Senhor as coisas. Deus não vai receber. Nessa manhã aqui que ele acha que corações verdadeiros. Preste atenção. Corações verdadeiros. Não são corações perfeitos, mas verdadeiros, corações verdadeiros, que estão prontos a dizer a verdade ao Senhor. Senhor, eu quero melhorar. Senhor, eu quero fazer um culto que o Senhor agrade. Eu quero servir ao Senhor de uma maneira que o Senhor agrade aquilo que eu faço. A estrutura fez isso com Siló. E eu quero deixar para vocês aqui algo. Não vamos deixar que estrutura nenhuma roube de nós. Não deixe que as cenas que acontecem aqui roubem de nós. Irmãos, o anseio e o desejo pela presença de Deus. Que não fique contemplado pelos seus olhos apenas, de certa forma, algo que passa aqui na frente, que é bonito ou que não é. Não. Mas que você esteja aí e possa sentir assim, não. Eu estou cultuando ao Senhor junto com meus irmãos. E tudo que está sendo feito aqui faz parte da minha adoração. Daquilo que eu vim dar ao Senhor. Eu não quero que o conforto que eu tenha hoje faça com que eu me afaste do Senhor. Me afaste de Deus. Passa essa fase, vamos para a terceira fase. A terceira fase é uma fase de restauração, que é o culto na cidade de Davi. Depois de muitos anos de Siló, Saul foi rei. Saul reinou em Israel por muito tempo. Desde quando essa arca foi tomada, Saul nunca se preocupou em buscar a arca. Ele nunca se preocupou com a presença de Deus. Saul estava... E eu estou falando de uma pessoa que o dia que foi ungido, até profetizou. Uau! Mas despreocupado com a presença de Deus. Ao ponto de até aquilo que não era para ele fazer, ele fez. E a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul. Mas agora vamos aqui para frente. Chega Davi.
E Davi fala o seguinte assim, olha, está tudo muito bom, a gente já venceu tantas guerras, está tudo muito confortável em Jerusalém, nós temos tudo na nação, a nossa nação agora está unida, a nossa igreja está muito unida, está muito bonita aqui na nossa nação, as tribos estão todas unidas agora, nós somos poderosos, os inimigos têm medo da gente, mesmo porque tudo isso começa quando eu derrotei o gigante Golias. Toda a gente tem medo de nós, mas está faltando aqui alguma coisa ainda. Está faltando o quê? Está faltando a arca da aliança, que representa o quê? A presença de Deus. A coisa mais linda na vida de um crente é quando ele tem a sensibilidade que está faltando a presença de Deus em algum lugar. Que está faltando a presença de Deus no seu culto, na sua casa, na sua vida, na sua escola, no seu trabalho, onde você estiver. Se você perceber que está faltando a presença de Deus, você precisa de buscar a presença de Deus urgente. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele falou assim, nós precisamos resgatar novamente, nós precisamos de trazer isso novamente. E Davi agora se arruma para poder ir buscar novamente a presença de Deus. Mas a primeira vez que ele foi buscar a presença de Deus, ele falhou feio, falhou redondamente feio. Porque ele pensou que era só chegar lá e buscar a arca e trazer. Ele pensou que era só chegar lá, pegar a arca e trazer. Ele esqueceu que existia alguma maneira, existia alguma forma dada pelo próprio Deus para poder trazer novamente a arca. Ele foi lá de qualquer jeito para trazer a arca. Irmãos, ninguém traz a presença de Deus de qualquer jeito. Ninguém atrai a presença de Deus de qualquer jeito. A Bíblia diz que na primeira vez ele foi lá, fez um carro bonito, puxado por bois, novo, carro novo, diga comigo, novo. Fez um carro puxado por bois, e vai lá com esse carro lá, bota a arca em cima do carro, e vem trazer, irmãos, foi uma tragédia, morreu até gente no dia. A presença de Deus, ela não é conduzida por esforços humanos, ela é conduzida por uma dádiva de Deus aos fiéis. Depois da tragédia, ele foi lá olhar os livros antigos, ele foi procurar onde na palavra de Deus, ele foi buscar lá como é que era, como foi no começo, e aí ele entendeu que a presença de Deus era os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, que eram os levitas que carregavam, não era bois, não era carros que carregavam, eram pessoas que foram dada a direção de Deus para que elas pudessem carregar a arca da aliança. Irmãos, a presença de Deus não é carregada por qualquer pessoa, ela é carregada por pessoas que realmente têm um compromisso, um chamado por Deus, de Deus para a vida delas. E eu espero estar falando aqui para 100% das pessoas que têm um encargo de Deus, que é um chamado de Deus para carregar a presença de Deus nesse tempo tão difícil que nós estamos a viver. Quando Davi descobre a maneira de trazer a arca de Deus, Davi vai buscar a arca de Deus na casa de Obed-edom. A arca de Deus fica na casa de Obed-edom por 3 meses. A Bíblia diz que ele prosperou tanto em 3 meses, porque a arca ficou lá. E foi tanto que o dia que foi buscar a arca da casa de Obed-edom, ele nem quis ficar lá, e a família toda foram lá para Jerusalém. Porque ele falou assim, a presença de Deus está indo, eu vou junto com ela, mas eu não fico mais aqui. Ele e sua família foram porteiros da casa que guardava a arca de Deus. Uau! Irmãos, nós temos usado um termo muito fácil na igreja, que é o termo para quem presta um serviço sem ser remunerado. E nós chamamos isso de voluntários. É o termo que nós temos. Mas eu quero falar para você nessa manhã. Se você serve a Deus apenas como voluntário, você não entendeu o propósito aí.
nós somos ministros na casa de Deus. Nós somos, Ele nos constituiu como reis e sacerdotes. Aqui não há voluntariado, aqui há ministério. E isso, se você quer que Deus receba aquilo que você está fazendo, você precisa fazer isso com reverência ao Senhor. Com reverência. Eu não mando você fazer nada. Seu líder de ministério não manda você fazer nada, mesmo porque você se predispôs a servir o Senhor. Isso é o maior privilégio que alguém possa ter. E nós só fazemos isso porque o voluntário, geralmente, ele olha na agenda dele e fala assim: vou ver o tempo que me sobra, que aí eu vou fazer voluntariado. Você não entendeu ainda? Eu acho que no dia que você aceitou a Cristo, você entregou a sua vida para Ele. Entregou a sua vida toda para Ele. Aí você precisa de orar e falar: Senhor, ajuste a minha vida natural para que eu possa servir o Senhor melhor. E dê folga dos dias que eu preciso. Ajusta aqui. Eu preciso de fazer isso para me servir ao Senhor melhor. Davi entendeu que Israel não podia viver sem a presença de Deus. E ele decide trazer a arca para Jerusalém. 2 Samuel capítulo 6, versículo 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal. Mas peraí, Davi não era rei? Ele estava com uma estola sacerdotal de linho. Ou seja, preste atenção aqui. Davi era rei. Davi era soldado. Davi era comandante. Mas o dia que ele foi buscar a arca do Senhor, ele entendeu: aqui eu não sou rei. Aqui eu não sou soldado. Aqui eu não sou marido. Aqui eu não sou filho. Aqui eu exerço um tipo de sacerdócio diante do Senhor. Por isso que ele dançava na presença de Deus. Por isso que ele cultuava o Senhor. Porque ele fala assim: eu estou diante da presença de Deus. Até a minha roupa vai ser diferente o dia que eu for prestar o meu culto ao Senhor. Quando você tiver tempo, você vai ler lá como é que o povo se santificava. No deserto, o dia que Deus chamou eles para irem no pé do monte, ouvir o Senhor, a Bíblia diz que eles tinham que santificar. E santificar era manifestar no corpo físico a limpeza. Eles tinham que ir tomar um bom banho, colocar uma roupa decente para poder ir, que isso era simbolizava a santificação. Uau! Ah, pastor, mas isso era lá, é lá. Deixa eu te perguntar, Deus mudou? Agora ainda, deixa eu te falar, aquele povo para poder fazer isso, eles manifestavam dessa forma no externo. Agora ficou para nós com mais duro ainda, que tem que ser o externo e o interno. Exterior e interior. Porque eu e você não fomos lavados apenas com água. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E se o Filho de libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não andamos mais com a sujeira do mundo. Ou anda? Ele era rei, tinha palácio, tinha autoridade, mas se humilhou diante de Deus. Humilhou diante de Deus. Davi não tinha vergonha de entrar a Deus. E ele declara em 2 Samuel capítulo 24, versículo 24. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu comprarei pelo devido preço. Por quê? Porque não ofereceu ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois, que pagou 50 ciclos de prata. Esse texto aqui diz o seguinte: Davi queria ofertar ao Senhor os bois em sacrifício. E quando ele chega na casa desse senhor, o Senhor disse assim para ele assim: ô rei, peraí, né? Eu não vou vender boi para meu rei. Você pode levar os bois, você não precisa pagar nada. Ele disse: não. Eu sou rei, eu comando tudo em Israel, mas eu preciso te pagar, sabe por quê? Porque eu não quero oferecer para o Senhor nada que não me custe.
Irmãos, é difícil você vir aqui de manhã, 10 horas da manhã? É difícil. É difícil você vir quinta-feira? É difícil você vir na vigília? É difícil de você vir nas reuniões? É difícil de você ofertar? É difícil de você dizimar? Você pode dizer que é, mas eu falo assim, é o ideal. Porque nós não podemos dar ao Senhor nada que não nos custe. Porque isso quer dizer, quando eu olho para esse texto aqui, eu falo assim, aqui está um homem de excelência. Não é à toa que depois Deus próprio dá testemunho dele, dizendo assim, eu achei Davi, o homem segundo o meu coração, porque era um homem que estava disposto a não dar nada para Deus que não lhe custasse nada. O culto exige culto, culto exige prioridade, o culto exige entrega, e Davi mostra aqui que a presença de Deus está no culto, no centro da nação, precisava dele como a pessoa que era o líder. Está disposto a sacrificar alguma coisa. Você vê essa história, que quando Davi está trazendo a arca da casa de Obed-edom, se eu não estiver enganado aqui, por favor, nos números, eu acho que era 13 quilômetros, me parece, de um lugar a outro. Ele dava, me parece que 12 passos. Por favor, esquece os números. Sacrificava um boi. Sacrificava outro. Já imaginou? Eu quero dar ao Senhor algo que me custe. Sabe o que estava aqui? Nas entrelinhas? A paixão por Deus. Quando a nossa paixão por Deus volta, quando a nossa paixão por o culto volta, a glória de Deus é restabelecida e a glória de Deus volta novamente. Passa-se esse tempo, Salomão constrói o templo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do... Olha só, depois de muitos anos, Davi já tinha morrido. Salomão, seu filho, constrói o templo. Nós começamos aqui desde o tabernáculo, porque nós estamos falando não é da importância do tabernáculo nem do templo, nós estamos falando da importância da glória do Senhor e a presença de Deus no culto. Salomão edifica o templo, aí chega no dia da inauguração, aí vem os sacerdotes para fazer tudo aquilo que era para fazer, sacrificar o Senhor. O rei também estava lá. E acontece o seguinte, que a glória de Deus foi restaurada de tal forma aquele dia, que a Bíblia diz que era visto por todas as pessoas, porque a nuvem veio novamente para cima do templo. A nuvem veio de tal forma que eles não podiam ficar de pé. A Bíblia vai falar depois, uau, de tão glória de Deus. Se você for olhar aí, começar aí nos primeiros livros da Bíblia, você vai ver que toda a presença manifesta de Deus, ela vem também acontecendo alguma coisa na natureza. A Bíblia fala, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Uau! Todas as vezes que acontece algum fenômeno de natureza, eu já logo falo, que é o vento que fez isso aqui, que queimou não sei aonde, que não sei o quê, que aqueceu a terra por aqui, que descongelou não sei ali. Eu falo assim, não, isso eu já sei de onde é que vem isso aí. A manifestação daí, porque os céus e o firmamento manifestam a glória de Deus, estão manifestando aí. Por isso que eu não vou murmurar quando acontecem as coisas, porque eu sei que a natureza, e deixa eu te falar assim, e não só, e ela guarda com muita intensidade e ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. Salomão constrói o templo, a presença de Deus é manifesta poderosamente. O problema é o tempo. Mas com o tempo, no mesmo templo que a glória de Deus manifestou um dia, a comodidade, tudo aquilo que acontece a mesma coisa.
presença de Deus. Os profetas começam a denunciar o pecado, no caso de Isaías. A religião permaneceu, a presença diminuiu. O problema nunca foi a distância geográfica de onde as pessoas estão. O problema foi sempre a negligência de prestar o culto verdadeiro. Eu moro longe. Eu moro perto. Eu trabalho. Não. Nada disso é desculpa. A desculpa sempre é a nossa negligência de o dia que nós prestarmos o culto, nós prestarmos o culto verdadeiro, onde nós atraímos a presença de Deus para o nosso culto. A distância geográfica não foi problema, mas a distância do coração pode ser um grande problema para a gente. Jesus veio para restaurar o tabernáculo de Davi. Gente, o que eu estou falando para vocês é tão verdade. Que Jesus também ia ao templo. E um dia Jesus foi ao templo. Nós já vimos aqui hoje de manhã que ele foi lá um dia ver as ofertas que as pessoas ofertavam. Mas um dia ele foi, e quando ele chegou lá, ele começou a ver que o culto que as pessoas prestavam lá, não dava. Porque os animais que as pessoas levavam para ser sacrificados, a Bíblia dá um relato de como tinha que ser, perfeito, sem manchas, idade, tudo certinho para levar. Mediante as condições de cada um, uns levavam rolinha, outros levavam cabelo, outros levavam cordeiro, levavam um pombo. Segundo a posse de cada um levava. Só que ele levava da criação dele. Ele escolhia da criação dele e levava. Só que o problema é facilitar as coisas. Quando nós queremos facilitar as coisas para que a presença de Deus venha, não vem, não adianta. Vamos tocar uma música para que a presença de Deus venha, não vem. Vamos falar mais alto para que a presença de Deus venha, não vem. Vamos chorar para que a presença de Deus venha, não, isso nada disso. Chorar com o coração, aí sim. Coração rendido ao Senhor, aí sim. E as pessoas viram a facilidade de tal forma, gente, olha só você ver. Vamos para Jerusalém, vamos levar o cordeiro. Não precisa levar cordeiro. Lá no templo vende. Lá tem as pessoas que vendem lá, não precisa levar. Eu não preciso levar lá. Para que a gente vai levar? Sempre que tem quem vende lá. A gente leva só o dinheiro, chega lá, a gente compra e entrega lá. Está tudo bem certo. Nós temos que levar um pouco. Não precisa levar, não, lá tem quem vende. Aí eu queria trocar, eu preciso de ter as moedas para levar para ofertar, eu preciso trocar. Não há necessidade, lá tem quem faz o câmbio. A Bíblia diz que os cambistas estavam lá. E sabe o que Jesus fez no dia que ele chegou lá, que ele viu tudo isso? No pátio do templo, um vende cabrito, outro vende ovelha, outro vende carneiro, outro troca dinheiro, outro vai. Ele disse, Jesus, sabe o que Jesus fez? Tenha misericórdia de nós, ele não usa o chicote, Jesus. Ele pegou um chicote. Literalmente um chicote, gente. Derrubou as mesas todas e disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração. Isso aqui é casa de oração. A obra de Deus não é negócios. A casa de Deus não é para a gente achar que nós podemos fazer as coisas facilitadas, que o Senhor vai aceitar. Não, é sacrifício. Ele disse ainda mais ainda que eu e você temos que nos apresentar como sacrifício vivo. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Talvez Deus tenha permitido desertos na sua vida. Talvez você já está em Siló. Talvez você esteja experimentando a estrutura do templo. Talvez você está restaurando agora a presença de Deus, como Davi fez,
importa o estágio que você está nessa manhã, mas eu quero convidar vocês, em nome de Jesus, nesses minutos que nos faltam, a gente dá algo verdadeiro para Deus. Estão dispostos a isso? Ficar de pé. Irmãos, eu sou do tempo que não é muito antigamente, dificuldade de fazer isso hoje. E que olhando a palavra de Deus, todas as pessoas que se achegavam a Deus se prostravam diante dele. A Bíblia fala que os anjos, os serafins, os querubins, todos os seres angelicais, eles se prostram diante do Senhor. Muitas das vezes hoje nós fazemos vênia das autoridades, nós baixamos a cabeça. Nós damos o nosso respeito a elas. Muitas vezes nós temos dificuldade de fazer isso com Deus. E eu quero convidar aqui as pessoas que querem dar algo verdadeiro para o Senhor nesta manhã. De fazer esse culto, o culto mais diferente do nosso. Você vem, ajoelha aqui à frente. E fala para o Senhor, eu quero te dar algo verdadeiro agora. Eu quero entregar para o Senhor aquilo que eu vim entregar. Com o meu coração, com a minha alma, todo o meu ser, essa manhã. Receba aqui meu culto. Pode dizer para ele, Senhor, eu não sou perfeito igual as ofertas que eu recebia no tabernáculo. Eu tenho a perfeição das ofertas que eram oferecidas no templo. Mas eu tenho aqui meu coração. Que o Senhor sabe que tudo que tem aqui dentro é verdadeiro. Essas mazelas são verdadeiras, essas lutas são verdadeiras. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor receba isso que eu quero dar para o Senhor agora. Comece a falar com Ele o que você quer dar para Ele agora. Ele fala assim, filho meu, dá-me o seu coração. Dá-me o seu coração. Fale para o Senhor igual Davi disse. Eu não quero dar nada para o Senhor que não me custe. Fala para ele assim, Senhor, o que eu quero dar para o Senhor agora que eu tenho é só esse gesto de me prostrar diante do Senhor. De joelhos diante do Senhor. Eu quero só que a sua graça me alcance nessa manhã de uma forma sobrenatural. Senhor, eu não quero negligenciar meu culto ao Senhor. Eu quero dar ao Senhor um culto com excelência. Eu quero dar ao Senhor o meu culto com reverência. Não me deixe falhar naquilo que é tão importante para a minha vida. Eu não quero falhar. Fala para ele nessa manhã, eu não quero falhar. Eu não quero falhar no meu culto ao Senhor. Eu não quero falhar. Fala para ele. As nossas lágrimas, a Bíblia diz que os anjos recolhem as nossas lágrimas. É um lugar especial, a palavra de Deus fala no livro de Apocalipse que há um lugar especial, uma salva especial onde ele guarda as lágrimas dos justos. Há um lugar especial onde estão as orações dos justos. O livro de Apocalipse registra a história de 7 igrejas. E uma das igrejas que me causa tanto temor a Deus quando eu vejo falar sobre ela é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. A Bíblia diz que ele fala para o anjo, escreve essa carta aí a eles, que eu tenho visto as obras deles, eu tenho visto que eles são mortos.
que eles estão em meio termo, que eles não são quentes nem são frios. Oxalá que eles fossem quentes ou fossem frios, porque morno ele não suporta. Ele fala assim: essa igreja diz que não tem falta de nada, e eu aconselho que devia compre ouro, porque essa igreja não sabe, mas aos meus olhos ela é pobre, miserável, cega e nu. Não é o caso dessa manhã aqui. Eu quero que você que tem sido aquecido pelo Espírito Santo nesta manhã, que você comece onde você está, para além do seu choro, para além de você estar na presença de Deus, para além de você encontrar o Senhor, glorifique o nome dele e fala: Senhor, eu te dou meu aleluia, Senhor, eu te dou meu glória, eu te dou meu coração nessa manhã. É o que eu tenho para te dar nessa manhã, é aquilo que eu tenho de mais valioso, são as minhas lágrimas. Aquilo que eu tenho de mais valioso nessa manhã é o meu choro. Aquilo que eu tenho de mais valioso nessa manhã, Senhor, é a glória do Senhor que está sobre mim. É o que eu tenho de mais valioso. Eu contei para que nessa manhã reis e sacerdotes, aleluia, que estão prontos para vestir a vestimenta da salvação que Ele nos deu e manifestar o poder do Senhor através da vida. Que não demos ao Senhor um culto que não seja racional, que não demos um culto que não é verdadeiro, mas nessa manhã aqui de joelhos nós estamos dispostos, eu espero que você esteja, para dizer para o Senhor: Senhor, eis aqui o meu culto é este. Eu só consigo chorar, eu não consigo fazer outra coisa, eu só consigo mostrar ao Senhor a dor do meu coração, mas é o que eu tenho. Fala: Senhor, restaura em meu coração a sua presença, restaura meu coração a sua presença. Deixe-me ver a nuvem da glória do Senhor, deixe-me ver a coluna de fogo